Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com as irmãs. Hoje eu quero falar, como eu prometi para as irmãs, que a gente ia fazer um estudo sobre as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos estar falando sobre duas mulheres que não são muito faladas, né? Uma fez uma coisa boa e a outra fez uma coisa má, né? E nós vamos começar com aqui Cantares de Salomão, né? Capítulo 2, versículo 16. Fala assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele se apacenta o seu rebanho entre os lírios, né? Essa primeira mulher que nós vamos falar sobre a vida da Sunamita, né? A Sunamita, ela era uma jovem linda, né? Uma jovem muito bonita, que despertou, né, desejo no rei Salomão, né? De tão bonita que ela era. Apesar de Salomão ter, a Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres. A pessoa tem homem que não consegue governar, dominar uma mulher. Imagine só 1000 mulheres. Imagine só como que era para poder ele conseguir organizar, né, essas 1000 mulheres, né? E essa Sunamita, ela era uma moça, né, camponesa, e ela foi personagem do livro de Cantares de Salomão o tempo todo, né? Eu não sei porquê, mas o nome dela não faz referência na Bíblia, refere-se somente a Sunamita. Ela se manteve leal ao jovem pastor, né, que ela era apaixonada por ele. Não sei se era esposa ou se era somente um pretendente, se era somente um namorado, se ela era prometida para ele ou não, mas ela se manteve fiel. Como ela era muito bonita, ela chamou a atenção do rei Salomão, né? Que tanto quis conquistá-la, ele tentou conquistá-la de todo jeito. Lá no capítulo 7, versículo 6, fala assim: a tua estatura é semelhante da palmeira. Então ela era uma moça alta, né? E os teus peitos são como cachos de uva. Olha só. Então ela era uma moça alta, com bastante seio, uma moça bonita mesmo, né? E ele tentou conquistar ela de todo jeito, embora as outras pessoas incentivassem ela a ficar com Salomão, né? A escolher Salomão, ela se recusou. Ela não quis ficar com Salomão. Ela preferiu ficar com o pastor de ovelha que ela amava. Ela amava um humilde pastor de ovelha, né? No capítulo 3, versículo 5, fala assim, 3:5 fala assim: conjuro-vos, ó filhas de Sião, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que eu queira. Então ela amava esse jovem, ela amava esse pastor, e ela fala que ela não abandonava ele por nada. No verso 10, capítulo 7, versículo 10, ela fala assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? E o meu amado me tem afeição. Então eu sou dele, ele é meu. O verso 8, capítulo 8, verso 6, fala assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Então ela diz que ela amava, que não tinha outra coisa mais importante do que o amado dela, né? O que aprendemos com ela? Nós aprendemos o que? Que o nosso amado, aquele que Deus nos escolheu para nós, mesmo que nós não achamos que, sabe, com o passar dos anos, fala, poxa, eu me apaixonei por um príncipe e o príncipe se transformou em sapo, né? Eu já vi pessoas falar isso, né? Quando a gente se apaixonou, ele tinha cabelo, hoje ele é careca. Quando a gente se apaixonou, ele era todo saradão, hoje é barrigudão. Quando a gente se apaixonou, os cabelos eram negros, hoje os cabelos são brancos, né? Quando a gente se apaixonou, ele só aparecia pra gente
todo cheiroso, perfumado, né? Com barba feita, com perfumes gostoso. Mas hoje ele apresenta pra gente do jeito que ele chega do serviço, sujo, fedido, né? Azedo, né? Sem escovar os dentes, acorda de manhã cedo com aquele bafo de onça. Mas ele é o nosso amado, é o meu amado, a quem o Senhor escolheu para mim. Então, ela era modesta, apesar de ser bonita e de receber muita atenção dos outros. Ela não permitiu que o seu sentimento fosse influenciado pela pressão dos outros, ou pela possibilidade de tornar-se rica, tornar-se famosa. Ela manteve as suas emoções sob controle e permaneceu moralmente pura. Irmãs, não se confunda, não se iluda com palavras bonitas de outras pessoas. Isso que a gente aprende com essa moça aqui. Às vezes em casa nós queremos apenas que o nosso marido nos escuta, queremos conversar com ele e ele está cheio de outras coisas, não está nem aí para o que a gente está sentindo. Ele chega, às vezes ele quer só sexo. A gente quer conversar e ele quer sexo. A gente quer discutir relacionamento e eles querem sexo, né? Às vezes nós queremos namorar ali, abraçar, beijar, né? Ficar ali juntinho deles, curtindo romanticamente, e eles querem sexo. E nós temos que entender que o homem é diferente da mulher. O homem, ele é movido pela aparência. A mulher é movido pelos sentimentos. O homem pelo que ele vê, a mulher pelo que ela sente, pelo que ela escuta. Não vai se iludir com conversas macias de pessoas que não sejam seu marido. Não deixa ninguém te iludir. Não deixa ninguém, mas eu queria tanto que o meu marido fosse igual ao marido da irmã fulana. Não, o marido da irmã fulana tem defeito igual ao seu. Eu queria tanto que meu marido fosse igual ao meu amigo, que me dá tanta atenção, que me escuta. Ele te escuta porque é teu amigo, não é porque ele tem marido, não. Se ele fosse teu marido, ele estava com outras intenções com você. Às vezes você está cansada e o teu marido não te entende. Mas pensa bem, ele é o teu amado. Ele é o teu amado. O amor é forte como a morte. Então o amor, ele é cultivado todos os dias. Quando nós casamos por paixão. Nós temos uma paixão muito grande pelo nosso amado. Nós temos uma paixão que incendeia o nosso ser. Mas com o tempo, essa paixão vai se tornando amor. O amor, ele é cultivado cada dia. O amor, ele é uma plantinha e que nós temos que regar todos os dias. E como que nós regamos essa plantinha? É olhando as qualidades do nosso marido, olhando as qualidades do nosso amado. Nós não podemos olhar somente os defeitos. Se nós olharmos o defeito, esse amor se transforma em uma coisa tão grande, tão horrível, que nem nós mesmos aguentamos. Mas nós temos que olhar as qualidades. Deixa os defeitos, deixa a barriga grande, deixa a careca, deixa o mau hálito, deixa o chulé, né? Deixa aquela toalha que ele chega e deixa a toalha enrolada em vez de abrir a toalha, né? Vai com o jeitinho que você consegue conquistar o seu marido. Deixa todas essas coisas, os defeitos de lado e começa a olhar as qualidades. O que ele faz para você que você gosta? Quais são as qualidades dele? Às vezes, irmã, o nosso marido é rude conosco porque nós não falamos para ele o que nós gostamos, o que nós queremos, né? A sunamita, ela declarava o seu amor aqui para o pastor de ovelhas, né, que também não fala o nome dele. Ela declarava o seu amor por ele a todo momento. Ela via somente as qualidades dele, mesmo que Salomão tinha várias qualidades, era rico, bonito, formoso, né? Mas mesmo assim ela preferiu ficar com o humilde, que era só dela, né? Então o seu marido é seu. Tudo que você faz com o seu marido, ele é a carne da sua carne. Não há pecado entre marido e mulher. Não há pecado no que vocês fazem. Então, meus irmãos, seja sábia. Seja sábia. Você está entendendo tudo que eu estou falando, eu tenho certeza. Porque você é uma mulher sábia.
Então, não deixe o seu marido passar necessidade de certas coisas. Não faça greve de sexo. Não faça greve de amor. Ah, não, eu vou dormir com a calça jeans. Ah, eu vou dormir com minha filha lá no quarto. Ah, eu vou dormir com meu filho, porque meu filho é isso. Não. Você tem que dormir com seu marido. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Se vocês discutiram, se vocês brigaram, façam as pazes antes de dormir. Não deixa que o inimigo durma no meio de vocês. Lembre-se, o seu leito é um leito imaculado, puro. Tudo que você faz no seu leito é puro e aprovado pelo Senhor. A sunamita, né, nós podemos aprender com ela que a nossa obrigação de mantermos sincera com nossos cônjuges, mesmo na ausência, nós não estamos fazendo por obrigação, nós estamos fazendo simplesmente o nosso dever. Ele não está perto de você, mas é como se ele estivesse. Ó, tá vendo isso aqui? É uma aliança que você tem com ele, ela não tem começo nem fim. Essa aliança que você tem com ele é uma aliança que ele estando presente ou estando ausente, você é sincera com ele. E isso não é, eu fiz por você. Não, você fez por você, pelo seu casamento, pelo seu amor, pela sua felicidade, não pelo casamento, não por ele, não pela felicidade dele, mas pela sua felicidade. Você é fiel pela sua fidelidade com ele, né? Ser fiel em todas as situações. Confiança no outro é uma base de que tudo no nosso casamento, no nosso relacionamento. Confiança nas nossas finanças, confiança que ele é só seu e que você é só dele. Você tem que ter confiança. Você tem que confiar no seu marido para que ele confie em você. Então essa sulamita, ela nos dá o exemplo de confiar no nosso marido e sermos sincera com ele no relacionamento. Um relacionamento puro, transparente. Então que nós possamos ser como ela, tirar como lição de vida a transparência no nosso relacionamento, a transparência no nosso casamento. E a segunda mulher que eu quero mostrar para vocês, essa mulher aqui, ela não foi um bom exemplo. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 1 e depois o versículo 15. E vieram os dois varões a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Aqui é outra passagem que fala que Sodoma, né, era uma cidade que ela estava perdida no pecado. Lá era assim, a homossexualidade estava assim a todo vapor, né? A prostituição, a idolatria, tudo que não prestava, tudo que era contra a vontade de Deus tinha naquela cidade. E Deus olhou para aquela cidade e amaldiçoou aquela cidade. E falou, vou destruir aquela cidade. E Deus falou para o seu amigo Abraão que ia fazer. E Abraão tinha tanta intimidade com Deus que Abraão começou a falar, Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor vai destruir aquela cidade? Ele estava pensando em Ló, que era seu sobrinho e a sua família. E ele foi abaixando, até chegar no número da família de Ló. E Deus falou, se eu encontrar aqueles justos ali, eu não destruirei. E Deus mandou o anjo ali para tirar Ló e a sua família. E no verso 15 fala assim, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. E eles ordenaram, quando vocês saírem daqui, vocês não olhem para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês vão morrer. Vocês vão ser destruídos também. A Bíblia não fala o nome da mulher de Ló. Nós sabemos apenas que ela teve 2 filhas, né, que morava com a sua família na cidade de Sodoma. O que ela fez? Ela desobedeceu a ordem de Deus. Deus havia decidido destruir Sodoma, né, e a cidade vizinha ali de Sodoma.
por causa da grande imoralidade sexual, como eu falei com vocês. Então Deus tinha decidido destruir aquela cidade. Por amor de Abraão, Deus decide salvar Ló e a sua família. E envia esses 2 anjos, né, para tirá-los da cidade, levá-los a um lugar seguro. Lá em Gênesis 18, 20, nós vemos ali Abraão falando com Deus. 18, 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então ali tinha justo, porque se tinha alguém clamando, tinha algum justo ali, né? E aí nós vemos que o Senhor envia fogo para Sodoma, mas antes disso ele envia os seus anjos ali. O verso 12 do 19 fala assim: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade, tirai-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o clamor tem engrossado diante a face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Mas ali naquela cidade só foi achado justo a família de Ló. E os anjos disseram para Ló e sua família fugirem e não olhar para trás. Se não seguisse essa instrução, eles morreriam. No verso 17 do 19, nós vemos aqui: e aconteceu que, tirando-os fora, disse-lhe: escapa-te a tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares, não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Então a ordem era o quê? Não olhar para trás, escapar dali e fugir. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal, né? O verso 26 de Gênesis 19, o verso 26 fala assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela ficou transformada num monumento de sal, numa estátua, numa pedra, né? Foi transformada numa pedra. Então, quando ele disse que ia morrer, pedra não tem vida, né? O que aprendemos com ela? A história dela mostra como é perigoso amar as coisas materiais ao ponto de desobedecer a Deus. Jesus falou dela como exemplo lá em Lucas 17:32. Lembre da mulher de Ló. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Em João, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, nós vemos ali outro conselho do Senhor Jesus, e que nós devemos seguir para não ser como a mulher de Ló. Lá fala assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, o que nós aprendemos com ela? Que nós não devemos amar as coisas do mundo. Não amar o mundo, não amar as coisas que estão no mundo. Não devemos amar as mesmas coisas. Lá em Romanos 12, né? Romanos 12 fala que nós devemos não ser moldado com o molde do mundo, mas ser transformado pela renovação das nossas mentes. Eu vou ler, que eu gosto de falar bem direitinho. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos nos moldar. Quando nós colocamos a água no copo, ela toma-se o molde do copo. Quando nós colocamos uma massa na forma para fazer um bolo, ela toma-se a forma daquela forma.
né? Quando nós fazemos a gelatina que colocamos no potinho, ela toma a forma daquele potinho, né? E o Senhor Jesus fala que nós não devemos tomar a forma do mundo, não nos conformar com o mundo, não ser como o mundo, mas ser transformado. Então o que nós aprendemos com essa mulher de Ló, não ser desobediente, não amar as coisas do mundo. Ela amava aquela cidade de tal maneira que ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela desobedeceu a Deus e ela foi transformada numa estátua de sal, né? E Jesus Cristo refere a ela lá em Lucas 17, 32, Jesus fala sobre ela, né? Não como um exemplo bom, mas como um exemplo mau, né? Como um exemplo de desobediência. Se nós formos obedientes, né? Nós vamos ser lembrados com a nossa obediência. Ó, Lucas 17, 32 fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló, né? Aqui está falando da vinda súbita de Jesus. Quando ele voltar, como ele vai te encontrar? Ele vai te encontrar firme na rocha ou não? Ele vai te encontrar firme na rocha ou vai te encontrar abalado? Você vai subir com ele logo de primeira ou você vai ficar na tribulação porque você não estava andando nos caminhos do Senhor? Porque você estava moldado com o molde do mundo? Pensa bem nisso. O que você tem agradado? Aquilo que eu agrado, aquilo que os meus olhos agradam, é aquilo que o meu coração está cheio. Se você for um adepto de qualquer movimento que não é da vontade de Deus, você está sendo moldado pelaquele movimento. Então nós temos que moldar aos movimentos de Deus. Nós temos que ser moldados às coisas de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não seja como a mulher de Ló. Olhe para frente, olhe para Jesus, porque Ele é o autor da nossa vida. Olhe para Jesus, porque Ele é que pode nos dar a felicidade. Olhe para Jesus, porque Ele é que pode mudar a sua vida. Obedeça à voz do Senhor. Quando o Senhor fala, nós temos que obedecer. Então, clame ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não seja como a mulher de Ló, desobediente, olhando para trás. Não esteja dentro da igreja e cobiçando as coisas do mundo. Não esteja dentro da igreja e querendo estar com o pé lá no mundo. Não esteja fazendo as coisas de Deus e querendo participar das coisas do mundo. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós aborrecemos um e agradamos o outro, ou agradamos um e aborrecemos o outro. Então nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos estar dentro da igreja e fazendo as coisas do mundo. Nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade. Jesus Cristo disse: será que quando eu voltar encontrarei alguém com fé? Que o Senhor possa, quando ele voltar, te encontrar firme na rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja uma sunamita e não uma mulher de Ló. Que você seja uma mulher sincera, leal aos seus compromissos, ao compromisso com a tua igreja, ao compromisso com Deus, ao compromisso com seu marido, com a sua família, e não como uma mulher de Ló, que amou mais o mundo do que a vida com o marido e com as filhas. Amou mais o mundo do que obedecer a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se essa mensagem foi boa para você, se edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas, deixa seu joinha lá, curte, né? Que Deus te abençoe. Deixa seu comentário também, se você não gostou, se você não está de acordo, deixa seu comentário também, né? Nós queremos saber qual é o seu comentário, se você está gostando, se não está gostando. Que Deus abençoe a sua vida e te guarda e te faça uma verdadeira sunamita na sua casa, no seu casamento, com seu marido, com o seu compromisso com Deus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarda, em nome de Jesus.